possamos trazer o esclarecimento desse plano tão importante neste momento para o agronegócio. Nós que agradecemos, em nome do Sistema CNA, a oportunidade de falar um pouco das nossas propostas que são tão importantes para o produtor rural e que subsidiam o Ministério da Agricultura nessa negociação de plano safra. Sim. Fernanda, partindo para a primeira pergunta. A Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil entregou à ministra Tereza Cristina propostas da própria entidade para o Plano Agrícola e Pecuário. Este documento ele foi munido de 10 pontos prioritários para o Plano Safra 2020-2021. Nesse cenário, quais são as principais questões que compõem esta proposta? Então, há vários anos já a CNA faz esse trabalho de ouvir da nossa base de produtores, representantes de sindicatos e federações, quais são as principais demandas do setor para cada safra. E esse ano a gente conseguiu fazer uma reunião presencial e depois também passamos a fazer de forma remota esse levantamento em função das restrições de locomoção. E aí, nós podemos dividir nosso documento de propostas em 6 pilares básicos que norteiam todas as medidas que a gente está sugerindo ao governo, que são, a principal delas, a redução da taxa de juros para o produtor rural, acompanhando esse movimento de queda da Selic, de inflação e, enfim, de todos os indexadores que balizam o custo de captação dos recursos que as instituições financeiras têm que direcionar para o crédito rural. Um outro pilar é medidas que visem ampliar o volume de recursos à disposição do setor agropecuário, tanto por meio do Sistema Oficial de Crédito Rural, quanto pelo incentivo de outras fontes de recursos, como a gente teve no ano passado a medida provisória 897, a MP do Agro, que aprimorou vários instrumentos privados. Então, a gente tem algumas sugestões nessa mesma linha. Ajustes pontuais nos programas e nas linhas de financiamento, como inclusão de itens financiáveis, alguma alteração de prazo em programas que são prioritários para o setor, como o caso de construção de armazéns, de estruturas de irrigação e também de agricultura de baixo carbono. E, por fim, medidas de apoio ao seguro rural e também de apoio à comercialização, especialmente para as cadeias que têm sido mais impactadas por essa crise toda gerada pelas restrições de locomoção, tanto dos produtores rurais, como também dos trabalhadores e principalmente de consumidores. Então, são essas 6 linhas principais que a gente trabalhou nesse elenco de propostas que a CNA apresentou ao governo. Sim, e Fernanda, dentro deste cenário, você comentou sobre a redução das taxas de juros. E diante desses novos desafios que os produtores têm enfrentado, dificuldades esses no cenário econômico, principalmente devido à Covid-19, e nós sabemos também que a taxa da Selic também está por volta de 3%, então teve uma redução. Diante de todo esse cenário, nós podemos esperar para o Plano Safra 2020-2021 taxas menores para os produtores rurais e também se existe a possibilidade do aumento das fontes de financiamento. E de forma específica, eu queria que você falasse para nós qual a proposta do CNA para Pronaf e as outras linhas, porque isso é o que mais tem questionado o produtor em relação e à espera deste Plano Safra. É importante a gente mobilizar os parlamentares e o governo também no sentido de que toda essa situação de crise ela não tenha impactos tão expressivos sobre as medidas estruturantes que são necessárias para os instrumentos de política agrícola. Então, diante dessa crise, a CNA fez algumas demandas específicas para as cadeias que têm sido mais impactadas, de prorrogação dos prazos de financiamento para as cadeias de flores, por exemplo, leite, aquicultura, que estão com seus canais de distribuição fechados ou com redução, com seu funcionamento reduzido. Então, a gente tentou separar bem essa questão das cadeias que estão sendo mais impactadas agora e que o problema é realmente prorrogação de prazos,
com uma taxa de juros que ele tenha originalmente contratado o recurso do crédito rural, e isso não vem acontecendo nas instituições financeiras. Ainda não há recursos para equalização que permitam que o produtor consiga prorrogar com as taxas originalmente pactuadas. E do ponto de vista do plano agrícola, que vai definir as taxas de juros para a nova safra, para a safra 2021, a partir de 1º de julho, a gente fez um estudo, um levantamento bastante aprofundado de como vem evoluindo o custo de captação das fontes de recursos que são direcionados para o crédito rural. Então, cabe destacar aqui que em torno de 30% dos recursos que são aplicados hoje em crédito rural vem dos depósitos à vista nas instituições financeiras, uma outra parte significativa vem de recursos da poupança. Para os programas de investimento, o BNDES faz repasse para as instituições financeiras e ele tem um custo de captação que está atrelado ao índice de inflação. E aí, outros diversos recursos de fundos constitucionais, Fundcafé, enfim. E como eu falei anteriormente, é importante que nessa discussão de plano safra não seja confundidas as medidas emergenciais para os segmentos que estão precisando e esse cenário macroeconômico de queda bem expressiva da Selic de mais de 10 pontos percentuais e também da inflação, para a qual o agronegócio contribui muito, porque alimentos nos domicílios e fora do domicílio têm um peso muito significativo no índice de inflação, que há espaço, sim, para redução da taxa de juros para essa safra. E isso, se a gente comparar essa safra agora, 19 e 20, a agropecuária tem pagado em torno de 150% da Selic. E nós percebemos que outros setores, como o imobiliário, por exemplo, são setores que já se beneficiaram da queda dessa taxa referencial de juros, e isso não foi repassado para o agronegócio até agora. Há 3 anos, pelo menos, as taxas de juros estão mais elevadas para o setor agropecuário em comparação ao custo de captação pelas instituições financeiras. E aí, essa é a principal demanda do setor, que a taxa de juros do crédito rural seja revista e seja adequada a essas boas condições macroeconômicas que a gente estava vivenciando até toda essa situação de crise. E como a gente tem um volume de recursos definido para a equalização da taxa de juros, que é o quanto o governo subvenciona determinadas linhas, uma das medidas que a gente sugeriu é que o governo revise, em conjunto com as instituições financeiras, os custos administrativos e tributários, que são os percentuais que as instituições financeiras cobram do governo operar o crédito rural, e que dado esse volume que a gente tem de equalização de 10 bilhões, a revisão desse custo administrativo e tributário permitiria subvencionar um maior volume de crédito. E essa também é uma demanda muito específica do setor e é necessário que se pense sobre isso, porque da forma como o Sistema Nacional de Crédito Rural está organizado, ele não tem condições de atender todo o crescimento da nossa agropecuária. Então, são diversas medidas nesse ponto de redução da taxa de juros, porque o ambiente permite, e, em consequência, também maior volume de recursos para a agropecuária. Fernanda, eu tenho aqui uma pergunta, e eu vou até te contextualizar. Na verdade, nós aqui do estado de Goiás estamos com um problema muito grande em relação à cadeia leiteira. E você falou sobre áreas prioritárias que receberão um certo incentivo através desse plano safra. Você saberia me dizer se existe alguma previsão ou se está no texto do planejamento do plano safra a contemplação desta cadeia em relação, por exemplo, à pecuária? Na verdade, entre as medidas emergenciais que o governo já adotou, foram disponibilizados quase 200 milhões de reais para compras para o programa de aquisições da agricultura familiar, especificamente para o caso do leite. E também a CNA fez o pleito de que o programa nacional que busca comprar
adquirir de produtores familiares para doação em populações mais vulneráveis e também para merenda escolar, fosse mantido esse programa. Então, o governo já adotou 2 medidas específicas para essa cadeia e, com certeza, na discussão do Plano Safra, nós levamos o pleito de revisão do preço mínimo da cadeia e que essa cadeia também pudesse se utilizar de algumas linhas de financiamento que hoje não estão disponíveis para ela. Então, tem várias demandas em relação à cadeia para gerar, assim, mais competitividade e também medidas emergenciais para o setor atravessar essa crise. Bem bacana. Outro questionamento, nós sabemos que a entrega do Plano Safra será dia 15 de junho, né, para a execução para o dia 1º de julho. Neste sentido, estão me perguntando se você pode informar as taxas ou se somente a partir do dia 15 isso vai estar disponível. Na verdade, assim, a CNA, ela fez uma proposta de taxas de juros, né, de 2,5% para o Pronaf, 4% para médios produtores e 5% para os demais, para recursos de custeio. Fernanda, só contextualizar aqui, porque muitas pessoas, às vezes, não têm a noção, não sabiam quanto que estava a taxa e para quanto foi agora. Então, se você puder até contextualizar, e até mesmo como forma de exemplificar o projeto e o trabalho que a CNA está tendo em relação a este momento, falar a taxa anterior, que já é uma taxa que já estava previsível, e para quanto que a taxa passou a ser a partir da proposta do CNA. Tá. Então, hoje a taxa de juro para pequenos produtores é de 3% a 4,6% ao ano, para médios produtores de 6% ao ano e grandes produtores de 7% a 8%. E a proposta que a CNA apresentou não é a taxa que realmente vai ser divulgada, porque isso ainda depende de negociação entre o Ministério da Agricultura com a equipe econômica. A proposta que a CNA apresentou é de 2,5% para pequenos produtores, 2,5% ao ano, 4% para médios e 5% para os demais produtores ou para grandes. Essa é uma proposta que a gente fez com base naquele estudo que eu comentei no início aqui da nossa entrevista, da redução dos custos de captação das instituições financeiras. E também de outras medidas que a gente colocou como proposta para reduzir o custo de fiscalização das instituições financeiras, utilizando cada vez mais as tecnologias, e a experiência agora do coronavírus em relação a isso se mostrou bastante positiva em inovações que foram feitas pelas instituições financeiras. Então, assim, é a proposta que a CNA levou. Agora, como o Ministério da Agricultura tem um determinado volume de recursos para subvencionar essas taxas quando for necessário, ainda está em discussão e eu não tenho como falar agora qual vai ser a taxa efetiva a partir de 1º de julho. Mas no dia 15 de junho, a ministra com certeza vai dar publicidade a essa taxa para o setor. Sim, nós tivemos aqui uma pergunta do Rodrigo, e ele perguntou se a Asbraer está tendo alguma interatividade em relação a esse plano Safra 2020 e 2021, se ela teve participação. Você sabe nos informar? Na verdade, o Ministério da Agricultura, assim, há vários anos, ele sempre, em fevereiro, ele manda uma carta a todas as entidades representativas do setor agropecuário, as associações que representam produtores, assistência técnica, instituições financeiras. Então, com certeza, a Asbraer deve ter recebido também essa carta com a solicitação do Ministério para que contribuísse, e eu não tenho conhecimento de que se eles enviaram um documento esse ano, mas em anos anteriores eu cheguei a ver, sim, o documento da Asbraer, e foi uma entidade que sempre contribuiu. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Rodrigo, pela sua pergunta e participação. Passamos, então, para o nosso terceiro tópico. A proposta da CNA, ela contém sugestões que visam desburocratizar e ampliar a transparência. Prova disso é o texto que vocês ampliam em relação ao combate à venda casada. Muitíssimo importante. Então, gostaria que você comentasse conosco quais as ações e quais as propostas do CNA dentro deste cenário. Essa proposta de combate à venda casada já é uma demanda que a CNA vem trabalhando há 2 anos e também com ações efetivas apoiando o Ministério.
E prova disso é que no ano passado, o Ministério da Agricultura assinou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça, justamente para criar ações que coibissem a prática de venda casada e de exigências abusivas por parte das instituições financeiras para conceder o crédito rural. E aí, no âmbito desse acordo de cooperação, a CNA ela é testemunha do acordo de cooperação e a gente criou um canal de material de informação ao produtor e também um canal de denúncias anônimas, em que o produtor pode informar qual é a instituição financeira e qual foi a exigência abusiva que ela fez para liberar o crédito. Como, por exemplo, deixar aplicado 10% do valor liberado em algum título de capitalização, com o objetivo de cumprir meta do funcionário da instituição financeira, ou contratar algum seguro que não está relacionado àquela atividade ou à compra do equipamento que o produtor está fazendo. E aí, a partir desse canal que a gente criou no ano passado com o produtor, a gente conseguiu levantar várias coisas, como, por exemplo, venda de plano odontológico condicionando a liberação do crédito. Então, nesse sentido, com base nessas informações que a gente tem disponíveis nessa plataforma, mas que não identifica quem é o produtor, e sim só a instituição financeira e a prática, a gente fez várias sugestões de que fosse proibida a venda de título de capitalização em um determinado período que coincide ali com a liberação do crédito rural para o produtor, e até para outros familiares que trabalhem junto na atividade com ele, porque isso acontece muito, às vezes não está no nome do produtor o título de capitalização, mas o filho acaba adquirindo no mesmo período. Então, realmente há um condicionante. Que tenha mais ações específicas de penalização das instituições financeiras, porque o Código de Defesa do Consumidor já prevê isso, mas o produtor, muitas vezes, por medo de não conseguir crédito na safra seguinte, só ter uma agência bancária naquele município e ele sofrer alguma retaliação, ele não gosta de denunciar ou de reclamar, mas, assim, o canal da CNA e também outros canais que o Ministério da Agricultura deve disponibilizar esse ano, a ouvidoria mesmo do banco, elas foram criadas para que o produtor possa denunciar sem sofrer retaliações. Então, nossa intenção é deixar mais que a gente, em conjunto com as instituições financeiras, consiga deixar mais claro para o produtor rural o que pode ser exigido do produtor na concessão de um crédito rural. Existem situações, sim, em que o seguro é obrigatório e o nosso material explora mais isso. E existe Fernanda, só te perguntar, em relação ao seguro obrigatório, o produtor ele tem a opção de contratar o seguro pelo banco do qual ele pegou o empréstimo, como também outra agência bancária. Confirma? Na verdade, todos os financiamentos de até R$300 mil, o produtor é obrigado a fazer adesão ao Proagro, que é um seguro governamental, né? Ou contratar um seguro, que pode ser daquela instituição financeira, da seguradora associada àquela instituição financeira, ou ele pode levar uma pólice própria que ele tenha contratado com outra instituição, e se ela for tão boa quanto a da seguradora do banco, ou melhor, o banco tem que utilizar essa pólice como garantia dessa operação. E, nesse sentido, a CNA enxerga que essa obrigatoriedade de seguro, ela não é uma prática que vai fazer o produtor ter uma percepção melhor dos riscos que a atividade dele tem e de escolher o seu produto. O ideal é que o produtor não tenha a obrigação de contratar seguro rural, mas sim que ele contrate porque ele percebe que aquela pólice de seguro realmente dá uma cobertura adequada para os riscos da atividade dele e, de alguma forma, faça ele conseguir uma taxa de juros mais baixa, precise colocar menos garantias na operação de crédito rural. Então, a gente tem trabalhado muito isso, tanto com o Ministério da Agricultura, como com as instituições financeiras, de melhorar essa percepção de risco do produtor e não ter o seguro como uma venda casada ali na concessão do crédito rural. Bacana. Em relação ao Plano Safra, o que podemos esperar aos avanços da política de gestão de risco?
o que o plano vem proposto, o que o texto que vocês encaminharam à ministra vem falando em relação à gestão de risco? Sempre foi uma demanda antiga da CNA de que a gente tivesse uma ampliação no volume de recursos para subvenção ao prêmio do seguro rural e também maior previsibilidade de que esse orçamento realmente seria executado. Porque alguns anos atrás o que acontecia era que o produtor parcelava a pólice de seguro dele e quando chegava lá em outubro e novembro ele não sabia se ia ter subvenção, então ele era obrigado a pagar integralmente a pólice de seguro. E a gente já avançou bastante nessa questão da previsibilidade e também no fato de que esse ano tem praticamente R$ 1 bilhão empenhados para a política de gestão de riscos, de subvenção ao prêmio. E o Ministério da Agricultura, ele está negociando para que no próximo ano esse recurso seja de 1,5 bilhão. E tem total apoio da CNA. A gente até fez um estudo em conjunto com a Exalc, mostrando que o mercado tem condições de absorver esse volume de recursos se a gente considerar vários perfis de produtor que podem acessar e que deveriam acessar o seguro. Então, a proposta da CNA, além dessa questão do recurso, de se ter a garantia de que o governo vai realmente arcar com a parte dele da subvenção, são várias propostas que visam estimular as seguradoras a desenvolver produtos de seguro para atividades em que hoje o produtor não encontra no mercado uma pólice adequada, como é o caso dos produtos aquícolas, da pecuária de corte, pecuária de leite. Muitas atividades de fruticultura também não têm um seguro desenvolvido. E também da gente, em conjunto com o Ministério da Agricultura, fomentar mais esse mercado, divulgando informações precisas ao produtor de como funciona uma pólice de seguro, como o produtor deve acionar a seguradora no caso de acontecer um sinistro, do produtor ter a percepção que nem sempre o risco que uma determinada região tem, que é o risco climático, é o mesmo de outra região, que pode ser o risco de preço. Então, nossas sugestões são no sentido da gente fazer ações conjuntas de realmente divulgar mais informações, tanto em relação ao crédito rural, como é o caso da prática de venda casada, que a gente comentou anteriormente, como também do seguro, no sentido de que o produtor tenha maior conhecimento de todo esse aspecto operacional da atividade dele, que não envolve apenas o conhecimento agronômico, mas toda a parte gerencial da propriedade. Bacana. Nós tivemos aqui a pergunta do Caio Santana. Ele falou assim, quanto ao FCEL, aqui do Centro-Oeste, a projeção de aumento orçamentário para a próxima safra, uma vez que estamos tendo dificuldades na liberação destes recursos? Em relação aos recursos dos fundos constitucionais, e aí inclui o do Centro-Oeste, o volume de recursos que vai para o Fundo Constitucional é um percentual do imposto de renda e do IPI. Então, depende da arrecadação do governo federal, quanto é direcionado para o fundo. E, além disso, depois o Conselho Deliberativo do Fundo, que é formado pelos governadores dos 4 estados, eles que decidem qual é a alocação que vai ser direcionada para a agropecuária, para o segmento industrial e para comércio e serviços. Então, assim, não tem como a gente afirmar como vai ser a arrecadação do governo nesse ano, especialmente em função dessa situação de crise. Mas é possível que as entidades conversem com seus secretários de agricultura e também até com os próprios governadores para mobilizar que um maior volume de recursos seja direcionado para o setor agropecuário. Agora, uma informação importante relacionada ao FCO é que a lei decorrente da MP do Agro, ela fez uma pequena alteração na lei dos fundos constitucionais que vai dar uma flexibilidade maior para o repasse que o Banco do Brasil faz às cooperativas de crédito. Então, é importante salientar que a nossa expectativa é que nessa safra tenha maior fluidez das contratações de recursos do FCO por meio das cooperativas de crédito, porque a alteração legislativa necessária foi feita por meio da MP do Agro.
Muito bacana, obrigada, Caio, pela sua participação, obrigada, Fernanda, por nos responder. Passamos, então, para a última pergunta, até mesmo porque o tempo já nos está escasso. Em relação aos créditos para o investimento, quais são os programas prioritários dentro deste Plano Safra 2020-2021? Tá, assim, existem diversas finalidades do crédito rural, né? Custeio, investimento, comercialização, industrialização, agora também é contemplada pelo crédito rural, e dentro dos programas de investimento, a gente tem 11 ou 12 programas específicos, que eles foram criados de acordo com os incentivos que o governo queria dar mesmo a segmentos específicos. Então, para essa safra, a CNA elencou 4 programas prioritários, que são o programa para construção de armazéns, que é uma demanda até do Centro-Oeste, principalmente, Sim. que tenha uma condição de taxa de juros mais adequada e um prazo também adequado que viabilize o produtor construir o armazém na propriedade dele ou num grupo de produtores. E isso é importante porque, de certa forma, é um produto que já teve algum beneficiamento dentro da propriedade, o produtor consegue um poder de barganha melhor na negociação, depois com as tradings. Um outro programa prioritário para o setor é o de irrigação, de investimento em estruturas de irrigação, e essa é uma demanda específica trazida pela região sul, especialmente nesse ano em que a região sul sofreu muito com a estiagem, então foi trazida por ela. O programa ABC, de agricultura de baixo carbono, é um programa interessante para a recuperação de áreas degradadas e também para o incentivo de outras práticas, como plantio direto e integração lavoura-pecuária, e é um programa importante porque o aspecto de sustentabilidade que está relacionado a esse programa dá uma visão do mercado internacional, é uma propaganda da agropecuária brasileira no mercado internacional. E, por último, é o programa Inovagro, que é para investimento em tecnologias nas atividades pecuárias. Então, foram elencados esses 4 programas no sentido de indicar ao Ministério. Se não houver recursos para todos os programas, ou se precisar definir taxas de juros melhores para alguns programas, quais são os itens que os produtores têm maior interesse em investir nesse ano? E aí foram selecionados, foi deliberado na Comissão de Política Agrícola da CNA por esses 4 programas. Muito bom. Fernanda, fica aqui a nossa gratidão. Obrigado por essa live. Foi muito explicativa e nós tivemos aqui uma aula, praticamente, de toda a programação do CNA, de toda a proposta Plano Safra 2020-2021. Parabéns pelo seu trabalho incrível na Confederação e nós seguimos aqui acompanhando e aguardando dia 15, quando então será divulgado o novo Plano Safra 2020-2021. Fica aqui a nossa gratidão.